vamos falar então agora do sistema H2O2, que na verdade é um mecanismo importante para a combustão, não só porque ele pode ser usado, né, como exemplo aqui, né, não só porque ele pode ser usado em processo de combustão por si só, né, como era o caso dos antigos ônibus espaciais e hoje mais recentemente, né, os antigos ônibus espaciais, hoje mais recentemente, até em motores a combustão interna, não da forma direta, não da forma única, com hidrogênio, mas acrescentando hidrogênio ali em processos de combustão, em dual fuel, né, em processo de combustão em motores a combustão interna, tá? Então é um sistema importante. Além dessas duas características, tá? Quer dizer, além desses dois usos de um mecanismo, de um sistema H2O2, né, ou um mecanismo que possa discutir o sistema H2O2 serem importantes, também esse sistema é importante porque, se você for olhar, ele pode ser parte de um mecanismo maior, de um hidrocarboneto maior, porque qualquer reação de um hidrocarboneto, por exemplo, vamos pegar aqui a reação do próprio metano, né? CH4 mais O2, né? Então ele vai reagir por uma série de caminhos, né? E inevitavelmente a decomposição do carbono, né? Inevitavelmente ela vai quebrar hidrogênio, vai quebrar a ligação carbono-carbono, vai quebrar as ligações carbono-carbono, vão formar hidrogênios, vão formar oxigênios monoatômico, vai formar radical hidroxila e inevitavelmente eles vão se encontrar num sistema H2O2, né? Então, o que eu quero dizer é que um sistema H2O2, ou um mecanismo de H2O2, ele pode ser um submecanismo de um mecanismo maior, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma figura assim, onde o sistema H2O2, composto de algumas reações químicas e algumas espécies químicas, é um subsistema, por exemplo, de um mecanismo maior, né, de combustão, por exemplo, do CH4O2, tá? Que eventualmente pode ser um submecanismo de um mecanismo maior, por exemplo, da combustão, por exemplo, do etanol, O2 e etc. Né? Então, dessa forma, pode-se crescer ou produzir mecanismos, sempre utilizando submecanismos para analisar o processo de combustão, tá? Então, o sistema H2O2 pode ser importante por essas três alternativas, dentre outras, tá? Essas três razões, dentre outras, tá? Vamos dar uma olhada aqui numa das propostas de mecanismo H2O2 e entender um pouco das suas características, tá? Bom, esse aqui é um mecanismo que está descrito lá no livro do Turns, né? Então, na verdade, ele começa com reações do hidrogênio, reações de hidrogênio ou em alta temperatura ou em temperaturas mais baixas, a reação do hidrogênio com H2, formando aqui esses dois radicais, tá? Esses dois radicais. E aí perceba que ele segue com quatro reações aqui, com quatro reações que na verdade são reações interessantes, porque, olha, veja a reação 3, né? A reação 3, ela é uma reação iniciadora de uma cadeia de reações, que são a reação 4, 5 e 6. Por quê? Porque o radical hidrogênio formado aqui na reação 2, ele junto com o oxigênio, que é um reagente, ele vai formar dois radicais. Então, cada radical hidrogênio forma dois radicais. Cada radical desse formado vai participar de uma reação aqui, formando então mais dois radicais, formando mais radical e formando outros dois radicais aqui. Então perceba a força dessa reação iniciadora de cadeia aqui. Então essa aqui é chamada iniciadora de cadeia. Né? De uma reação em cadeia. Por quê? Porque ela produz radicais e esse número de radicais aumenta conforme o passar dessa reação, conforme essa taxa, eles vão aumentando, vão sempre dobrando. De um radical, produz dois radicais que participam de outras duas reações, produzindo quatro radicais, etc. Né? E assim essa história vai dobrando. E essa reação, então, explode, né? É o que se chama, né? O que se fala, explode o número de espécies químicas na atmosfera de reação. Tá? Depois, algumas reações chamadas de reações de terminação, né? Ou término de cadeia. Né? Término de cadeia. Por quê? Porque hidrogênio mais hidrogênio forma uma única molécula, né? Oxigênio mais oxigênio forma uma única molécula. Dois radicais aqui formam um único radical, tá? Então, dois radicais aqui também, né? Na H10 forma uma espécie estável, tá? Então, elas terminam essa cadeia, né?
Então, essa é uma característica importante aqui. Depois tem outras reações também, também reações de cadeia aqui, tá? Também reações de cadeia. Essa é uma reação importante, que do hidrogênio com o oxigênio forma esse radical, chamado hidroperóxido, e esse radical, na verdade, ele é relativamente não reativo, tá? Isso é importante porque ele é relativamente não reativo. Então, quando ele se forma, ele abaixa a reatividade da reação, tá? Da reação como um todo, tá? E aqui, mais para frente, né, é formada, então, a química do peróxido do hidrogênio, né? Então, é formado a partir do radical hidroperóxido, né? Dois radicais aqui começam a formar o peróxido de hidrogênio, então tem toda a química do peróxido de hidrogênio aqui acontecendo, tá? Vamos dar uma olhada num gráfico aqui interessante sobre os limites de explosão e não explosão de uma mistura, né? Aqui a gente está falando de uma mistura H2O2 estequiométrica, tá? Ou seja, a razão de equivalência igual a 1. Tá? Vamos fazer o seguinte, aqui tem um gráfico, ó, que isso aqui é pressão, né? Pressão em milímetros de coluna de mercúrio, e aqui é a temperatura. Vamos pegar um valor aqui, por exemplo, em torno de 500 graus Celsius. Se eu botar essa mistura aqui, ó, H2O2, em torno de 500 graus Celsius, a uma pressão bem baixa, 1 milímetro de coluna de mercúrio, de pressão, né? Ele vai ter um comportamento de não explosão. Veja, esse comportamento de não explosão, ele vem até aqui, né? Isso vai ser um comportamento de não explosão. Por quê? Não explosão significa não formação de radicais, aquelas reações em cadeia não estão atuando. Então é uma mistura pouco reativa, muito pouco reativa, porque basicamente forma radicais que se destroem na parede, né? Porque é uma mistura muito pouco reativa. Na parede do reator, por exemplo, né? Bom, avançando um pouco na pressão, aumentando a pressão, tem uma faixa longa aqui, ó. Agora, uma faixa longa, mais ou menos de 1,5 até uns 40 ou 50 milímetros de coluna de mercúrio, onde existe explosão, ou seja, onde essas reações aqui, ó, essas reações, a H3 está muito dominante, formando as reações em cadeia. Então, os radicais explodem, o número de radicais explode muito rapidamente. Então, ocorre um aumento do número de radicais muito rapidamente, tá? Então, tem uma característica de explosão. Bom, o que acontece a partir desse limite, em torno de 50 milímetros de coluna de mercúrio até lá em cima, em torno de 4.000, é um novo regime de não explosão, ou seja, a mistura passa a ser não reativa, pouco reativa, fracamente reativa. Por quê? Porque justamente nesse limite vai surgir ou vai entrar em cena a competição da reação 11, né, a reação 11 aqui, que consome o hidrogênio formando um radical baixamente reativo, fracamente reativo, com a reação 3, né? Uma reação 3 que também consome o hidrogênio. Então, esse hidrogênio monoatômico formado aqui inicialmente, né? Formado aqui inicialmente nessa temperatura, nessa reação 2, ele passa a não ser mais consumido pela reação 3 e sim pela reação 11, né? E forma um radical, então, fracamente reativo, tá bem? Depois, o terceiro limite lá para cima, depois forma de novo um sistema explosivo, e aí entra em série, na verdade, as reações ou a química do peróxido de hidrogênio, e tem algumas reações em cadeia aqui também na química do peróxido de hidrogênio, tá bem?